Seja bem-vindo à última aula desse curso básico de inglês. E nas outras aulas a gente viu como falar coisas no futuro, como falar coisas no presente, como falar coisas que estão acontecendo. E hoje a gente vai aprender a falar coisas no passado, coisas que já aconteceram. Mas antes, vamos fazer uma revisão rápida aqui. Na aula 5 a gente viu o verbo to go, que significa ir. Tem aquelas três formas lá, o go mais o lugar, por exemplo, go home. Go to mais o lugar, por exemplo, go to work. E o go to the mais o lugar, por exemplo, go to the bank. Se você não lembra, volta lá na aula número 5 para poder relembrar quando usar cada um desses. E a gente viu também que a gente usa o verbo to go no futuro, para falar coisas no futuro. E também usamos o will, isso a gente viu na aula 6. Então o going to a gente usa para coisas que foram planejadas, para previsões feitas como um palpite. E a gente tem a contração gonna. E a gente tem também o will, que é mais usado de uma forma mais formal, É feito com promessas, é usado em promessas, quando a gente não tem tanta certeza. E quando a gente tem muita certeza, com mais evidência. Então é algo mais científico. E na dúvida, usa o will, porque eles vão entender, só que ele é mais formal. Mas vamos lá então para o passado simples. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Para he, she e it, não vai mudar nada dessa vez. Então no passado vai ficar a mesma coisa. E hoje não tem muita enrolação, tá? Vamos direto aqui para as estruturas. Primeiro a estrutura negativa do passado é o sujeito, o verbo no passado e o complemento. Só isso. Mas como que eu vou saber como falar o verbo no passado? Então aqui eu deixei algumas regras, tá? É bem importante você saber essas regras aqui, mas de novo, quando você lê e consegue entender melhor um pouco do inglês, isso aqui vai ficar natural. E a primeira regra, se o verbo termina com E, a gente só acrescenta o D no final. Então, por exemplo, to love vira loved, to lie vira lied, to arrive vira arrived e to like vira liked. Se terminar com consoante, vogal, consoante, de novo a gente já viu essas coisas de consoante, vogal, consoante. A gente duplica a última letra e acrescenta o ED. Então, stop vira stopped. Control vira controlled. Plan vira planned. E prefer vira preferred. Se terminar com Y e antes desse Y tiver uma consoante, a gente tira o Y e acrescenta o IED. Pode ver que é bem parecido com as regras que a gente já tinha visto da outra vez, Então, to study vira studied. To worry vira worried. To cry vira cried. E to try vira tried. Se terminar com Y e antes do Y tiver a vogal, a gente só acrescenta um ED. Então, por exemplo, enjoy vira enjoyed, stay vira stayed e play vira played. Só que tem alguns verbos irregulares, tá? Esses verbos regulares, eles não seguem nenhuma regra. Exemplos de verbos irregulares é o próprio verbo to be e o verbo to go. Como assim eles não seguem regra? Eles mudam bastante a forma deles no passado e eles não têm uma regra, por exemplo, coloca o ED. Não tem isso, fica uma palavra bem diferente. Por exemplo, a frase he goes to the park, que significa ele vai ao parque, e se for no passado vira he went to the park. Ele foi ao parque. Percebe aqui que o go fica bem diferente no passado, vira went. Na estrutura negativa é bem mais tranquilo daí, porque a gente vai usar o did. Lembra que a gente tinha lá no começo o verbo to do, o verbo do? Nesse caso aqui ele também vai aparecer, só que a forma dele no passado é did. E o legal é que se ele está aparecendo aqui, se tem o did, então o verbo principal vai estar na forma original dele. É só colocar o verbo lá. E a gente tem a contração. Então, quando está na negativa, fica did not. E eu posso contrair isso para didn't. Por exemplo, she did not like the English teacher. Ela não gostou do professor de inglês. Eu posso falar she didn't like the English teacher. Na forma interrogativa, a gente faz aquela inversão, Igual a gente já viu também lá no começo. Só que aqui, como está no passado, a gente usa o did e não o do. Então fica, did she like the English teacher? Ela gostou do professor de inglês? Não tem contração aqui, tá? Na forma interrogativa. O verbo to be, que é o outro verbo que é irregular. Então a gente tem o am virando o was. Tem uma exceção, onde o am pode virar o were. Só que eu não vou tratar isso aqui no curso básico, porque é uma coisa mais avançada mesmo. Então é melhor eu não falar disso aqui. O is vai virar was e o are vai virar were. Então sempre que eu usava o am antes, eu vou usar o was. Sempre que eu usava o is, eu vou usar o was
quando tiver no passado. E sempre que tiver o are, eu vou usar o were. E ó, a pronúncia disso aqui é were, não where, porque o where significa onde. Ou seja, a pronúncia correta aqui tem que ser feita da forma bem certinha para não ser confundida. Então fica were. Antes não usava o do. Lembra que para o verbo to be a gente não usava o do, porque o do é um verbo auxiliar e o verbo to be ele também pode ser usado como auxiliar, né? Então não usava o do, e agora a gente não vai usar o did também. Então aqui a gente tem 3 exemplos, um com uma frase afirmativa, um na negativa e um na interrogativa. I was young, então está na afirmativa, eu era jovem. I was young. She wasn't young, ela não era jovem. Ó, percebe que aqui o am virou was, volta aqui. O is, né? She, eu usaria o is no presente. Então agora que está no passado eu vou usar o was com o not. E aqui contraindo. Então she wasn't young. Poderia falar she was not young também. E were they young? Quando eu usaria o are, né? Então eu vou usar o were. Com they a gente usaria are. Então como está no passado a gente vai usar o were. E na interrogativa tem aquela inversão. Então fica were they young? Eles eram jovens. É isso aí, chegamos ao fim do curso e agora você já é um autodidata. Você já consegue aprender sozinho. Apesar de eu estar aqui te ensinando, você tem a disciplina que precisa para poder aprender sozinho. Isso significa que você já é um autodidata. Mas esse aqui é um curso básico, então você não está dominando completamente inglês. Você já consegue se comunicar um pouco, né? Mas é necessário você aprender mais. Eu tenho um curso completo, né? Tenho um treinamento completo. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo desse vídeo, tá? Espero que você tenha gostado do treinamento e também espero te ver lá dentro do treinamento completo. Abraço e até a próxima.